legal. Mas eu não vou fugir do entretenimento conectado com o trabalho, tá? Nós vamos trabalhar duas teorias assim para dar força para o que nós vamos conversar. As inteligências múltiplas, que vocês já conhecem, e a teoria do flow. Tá? E a teoria do flow. Eu acho que elas são muito valiosas para a gente pensar nessa coisa do que seria o entretenimento. Então, o que é importante a gente... O entretenimento significa aprender a viver com muito gosto. Viver com muito gosto. E eu era muito metida, que eu mandava votos de aniversário e sempre colocava assim, e que você tenha muita alegria de viver. Eu achava que isso era uma criação minha, essa expressão, sabe? Até que um dia, relendo a pedagogia da autonomia, eu falei, poxa, peguei do Paulo Freire, roubei do Paulo Freire e fico lá, dona da expressão, viver com muita alegria, ter muita alegria de viver. Então, eu acho que entretenimento essencialmente é isso, né, gente? Seja o que for que a gente estiver fazendo, que a gente tenha muita alegria de viver, muita alegria de viver. E eu recebi uma ordem do meu pai, quando eu comecei a ser professora muito novinha, com 12 anos, né? Ele falou, minha filha, eu sinto que o prazer fugiu da escola. Eu quero que você traga o prazer de volta para a escola. Ele falou, é o prazer de conhecer. A escola trabalha com o prazer de conhecer. Então, ela fica uma escola muito atraente, uma escola muito bonita, muito gostosa. Então, quando a gente está falando de entretenimento, é isso, gente, é trazer gosto para a vida, trazer sabor para a vida, trazer o saber e o sabor para a vida. Então, a vida fica muito, muito gostosa de ser vivida, dá-se muita alegria a ela. E aí eu escolhi essas duas teorias, por quê? Porque quando a gente fala da inteligência múltipla, a gente está falando que nós já sabemos, por todos os estudos, que nós temos potencial para desenvolver qualquer uma das inteligências, mas temos talento para uma ou outra. Agora, potencial para ser desenvolvido, nós temos para qualquer uma delas. Então, todas elas são atraentes para nós. São atraentes. E aí eu vou fazer uma paradinha para a gente pensar, por exemplo, a taxonomia do Bloom. O Bloom, ele começa nos dizendo conhecer, né? Depois compreender, analisar, sintetizar, aplicar, avaliar, criar. Criar. Eu adorei que, na revisão que foi feita agora, no princípio em 2002, que eles tivessem colocado criar. Acho que é fundamental o criar. E eu digo para vocês assim, para mim, é um entretenimento, é um encantamento, é um prazer, astrofísica, neurociência. Eu tenho assim, um gosto enorme em ler nessa área, em ouvir os maiores astrofísicos, os maiores neuros falando. Eu fico assim, encantada. Se você me perguntar, na taxonomia de Bloom, onde é que eu me situo? Nem no conhecer, gente, nem no conhecer eu me situo. Imagina no criar, aí que eu não faço nada mesmo, né? Não faço nada. Mas me dá um gosto enorme. É raríssimo o dia que eu não gasto umas 2 horas da minha vida numa dessas duas áreas, transitando por elas. Mas também, assim, amo a filosofia, amo a história, amo a geografia. Vou fazendo a conexão, elas estão na minha vida, elas estão presentes. Se você perguntar se eu conheço material dos maiores geógrafos, eu conheço material dos maiores historiadores. Né? Perguntar se eu li o Harari, claro que eu li o Harari. Eu li o Homo Sapiens, eu li o Homo Deus, eu li 21 lições do século XXI, eu ouvi diretamente falando. Então, porque isso me entretém, né? Isso me entretém. E, olha, tem uma
tem uma expressão que me deixa de cabelo em pé. É a pessoa falar assim, estou passando o tempo. Estou passando o tempo, tá? Ave Santa! O diabo já passa sozinho. Eu ainda vou falar que eu estou passando ele. E outra coisa, ó, aprendi, por exemplo, com o Marcelo Gleiser, que o tempo só passa para frente. O tempo só passa para frente. Então, você, ai, meu Deus do céu, se eu ainda vou achar que eu vou deixar ele passar sem nenhum atrativo, sem nada, vazio, eu não estou falando que eu não posso ter um ócio contemplativo, que eu não esteja ouvindo uma música maravilhosa, que eu não esteja fazendo uma meditação muito interessante, muito gostosa, que vai me dar um relaxamento. Mas isso não quer dizer que eu estou jogando o tempo fora, né? Não quer dizer que eu estou jogando o tempo fora, tá? Então, essa expressão me incomoda. Daí, quando a gente fala em inteligências múltiplas, olha para você ver que bacana. O que significa eu ter uma inteligência matemática? Significa que eu me resolvo no mundo matematicamente. A matemática é a minha grande referência para eu me resolver no mundo. Inclusive, ela é a minha sobrevivência no mundo. Entenderam? Então, cada uma das inteligências, ela vai dizer como é que eu me resolvo no mundo. Daí, se eu tenho uma inteligência verbal, eu vou me resolver no mundo com a verbalidade, que esteja escrita, com a linguística, com esses recursos desse tipo de natureza. Eu vou ser um grande escritor, eu vou escrever poemas, eu vou escrever peças de teatro, eu vou gostar dessas coisas todas, né? Porque eu me resolvo no mundo com a inteligência verbal linguística. A matemática, eu falo sempre que é mais fácil de dar o exemplo. Eu falo, olha, eu adoro matemática, sou super ligada. Outro dia uma amiga me ligou desesperada, falou assim, pelo amor de Deus, esse negócio de escola dentro de casa eu não dou conta, não. Eu só tenho uma filha e ela está aqui fazendo álgebra, eu não sei nada disso, Lula, eu não sei nada disso, o que eu faço? Falei, passa ela para mim, eu ensino para ela, pode deixar que eu ensino. Porque assim... Então, mas, gente, eu adoro matemática, mas eu tenho certeza que se uma maçã caísse na minha cabeça, eu não iria falar um corpo cai na razão direta das massas da razão inversa do quadrado da distância. Nunca! Ela ia cair e ficar caída. Não ia passar isso pela minha cabeça, pensar o mundo matematicamente. A pessoa que ama matemática pensa o mundo matematicamente. Tem vários filmes que eu adoro fazer isso. Os filmes são auditivos, visuais e sinestésicos. Eles movem o nosso emocional por completo, por completo. Eles nos envolvem, não é? E aí, de repente, a gente se surpreende chorando por um personagem que está lá na tela, né? Que, poxa, o que eu tenho a ver com... Meu Deus, está tão distante de mim, né? Mas eu estou lá emocionadíssima. Porque a nossa humanidade nos conecta, né? A nossa humanidade nos conecta. E nessa conexão, a gente vive tudo aquilo. Então, matematicamente, o homem que viu o infinito foi o maior matemático que já passou pela face da Terra. Segundo Michio Kaku, que é um dos maiores físicos, que é físico da NASA, físico dos impossíveis, tá? Esse cara viveu pouquíssimo. Ele era indiano, olha para você ver, indiano, vivia no Cafundó da Índia, quando a irmã dele percebeu que ele gostava de matemática. Então, a irmã estava fazendo limpeza numa paróquia e achou um livro, que vamos dizer assim, hoje seria um livro de matemática de 9º ano. Levou para ele, e ele tinha por volta de 11 anos. A partir desse livro, ele reconstruiu toda a matemática nossa do Ocidente. Toda a matemática nossa do Ocidente. E muito pobre, ele vem do interior e vai trabalhar nas docas.
E quando ele vai trabalhar, os colegas dele ficaram tão impressionados que ele tinha cadernos e mais cadernos de soluções matemáticas. Falaram para ele assim, cara, manda isso para uma universidade. Eles não tinham nem muita noção do que era, né? E ele manda para 4 universidades. 3 não deram bola. Mas em Cambridge, um professor, conversando com... olhou o material dele e, durante o almoço, conversando com um amigo, falou, poxa, hoje eu recebi o material de um cara, mas um material sensacional. Mas tudo que ele fez, até onde eu vi, foi reconstruir a matemática do Ocidente. Aí um amigo dele falou para eles, vou lá, vamos ver o resto. Aí eles foram e ficaram boquiabertos, que era uma matemática que eles nunca tinham visto na vida. Eles foram lá, pegaram o Ramanuja, trouxeram para Cambridge, e aí vocês vão assistir o filme para ver o que a academia faz um cara sofrer. Entendeu? Porque como chama o filme? O Homem que Viu o Infinito. Ah, tá. O Homem que Viu o Infinito. Então, olha só, a academia exige dele toda uma demonstração de cada afirmação que ele fazia, sabe? E ele gastava dias preenchendo cadernos e mais cadernos, porque ele é da época da Primeira Guerra. Cadernos e mais cadernos para demonstrar. E ele falava assim, nossa, por exemplo, eu já demonstrei 3.000 vezes, o que mais que falta? Entendeu? Um dia eles mandam ele ir para a sala de aula, porque ele não tinha o quê? Os títulos acadêmicos. Ele não tinha os títulos acadêmicos. Ele vai para a sala de aula, está lá encantado, o professor fazendo lá um trabalho no quadro, de repente o professor pergunta alguma coisa, ele levanta, vai lá e completa tudo, o professor fica furioso. Que raiva, como é que esse cara dá conta? Entendeu? Bom, o Michio Kaku fala que ele seria o único matemático capaz de resolver os problemas que a física se coloca hoje. Foi o maior que já passou pela face da Terra. Então, é muito bom você ver o que é uma pessoa que vive a matemática. Aquele outro também, que eu acho maravilhoso, né? Que é o Nash, né? Aquele que ganhou o prêmio Nobel de matemática. Você vê, ele fala, gente, quando você pensa isso, o cara é de esquizofrênico, que ele consegue dominar a doença. Ele consegue colocar a doença sob o controle da mente dele. Então, é assim, ele tem um cérebro que tem um problema que gera uma doença, mas ele tem uma mente que é supra, que é além do cérebro, e ela consegue dominar. Olha, isso está no livro do Supercérebro da turma. Eles mostram assim que o seu eu essencial é sempre muito saudável, tá? O seu eu essencial é muito saudável. Você tem que conviver com o seu eu essencial. E o seu eu essencial adora viver. Então, eles mostram assim, que se você tiver essa conexão, se você conseguir isso assim, você entra numa vida de muito bem-estar, uma vida muito saudável. Eu estou assim, impressionada, estou lendo uma outra passagem aqui que eles estão mostrando o adoecimento das pessoas, porque a mente adoece o corpo inteiro. Dá um comando para o cérebro e adoece o corpo inteiro, sabe? Nossa, muita coisa assim, maravilhosa. Então, a qualidade da minha vida sou eu que faço, eu que crio a minha realidade. E assim, quanto mais eu estudo, quanto mais esse povo me convence de que isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. Então, assim, se eu tenho uma mente musical, assistam o Mozart, né? Então, o Mozart, a sogra está brigando com ele não está ouvindo a palavra, ele está vendo a musicalidade do que ela está falando. E aí ele vai fazer o Barbeiro de Sevilha. É exatamente o som da sogra brigando com ele. Então, assim, tudo é transformado em música. Né? Tudo é transformado em música. E eu estou falando, quando você pega a inteligência interpessoal, a pessoa fofoqueira,
a pessoa que adora passar a história de um para o outro, sabe? E se não tem maldade, é inteligência interpessoal. É a pessoa que mantém as conexões entre as pessoas. E ela é o elo da conexão. Ela é o elo da conexão. E hoje, com as redes sociais, isso ficou muito forte. Eu vejo claramente no grupo da minha família quem é que garante a conexão. Ela está sempre presente, está sempre um recadinho ali, né? Toda hora você vê a pessoa ali marcando o lugar. E isso faz o quê? A liga, né? Ela liga, gente. Ela liga todo mundo. Essas redes sociais vieram assim, conectar a humanidade. Conectar a humanidade. Isso é muito importante. É muito importante. Então, quando a gente pega as inteligências múltiplas, vamos ver com qual delas eu tenho maior identidade. Maior identidade. Com qual delas, e em qual delas eu me sinto assim, bem, muito bem com ela, para eu dar uma força para mim mesmo, que eu mereço, certo? Ficar naquela zona que é uma zona que é gratificante para mim. É muito gratificante para o meu cérebro. Eu tomo banho de serotonina e de dopamina quando estou, né, nessa circunstância. E se eu tomo esse banho, meu cérebro me coloca numa prontidão para uma vida saudável. Para uma vida saudável. Porque todo o tempo o foco nosso é aprender a viver com gosto. Né? Ter a alegria de viver. Isso que eu vou chamar assim, isso é uma grande dimensão do entretenimento. Repetindo ainda, fazer a vida valer a pena, né? E aqui pegando todos os nossos filósofos, todos eles, se você passar pelas palestras deles, que agora a gente está podendo fazer isso mais a miúde, né? Eles falam que a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Não dá para ser pequena, tá? E a gente tem, então, que se desenvolver como ser integral, intelectual, físico, emocional e espiritual. Gente, uma vez eu sempre fiz muito curso também para conhecer metodologia, sabe? Então, eu fui fazer um programa que chama Líderes do Amanhã, de uma empresa chamada Crescimento. Fui conhecer a metodologia. E o programa ele vai de segunda a sábado. E é impressionante, porque você começa na segunda-feira, eles fazem uma interação o tempo todo no programa, tem muita vida, é muito bacana a metodologia, muito bacana. Então, quando você chega, você encontra um grupo, já foi determinado quem está na sua mesa e o que você vai conversar na mesa do café. Já começa assim. E eu lembro que a primeira pergunta era assim: você veio fazer esse programa por quê? E a maioria tinha sido mandado pela empresa, inclusive eu, que a Fundação do Cabral tinha mandado pela empresa. E aí alguém perguntava, alguém usa assim, na mesma hora, aqueles práticos, né? Ele falou assim: imagina se eu ia gastar uma fortuna dessa para vir fazer um programa aqui, sair do trabalho uma semana inteira, largar tudo para lá, quando eu chegar, a minha mesa está dessa altura. Não, eu vim meio obrigado mesmo, a empresa que pagou para eu vir. A conversa era toda essa, tá, gente? E aí a gente ia fazendo, quando chega na quinta-feira à noite, a pergunta caía de novo no jantar. A reação era assim: o quê? A minha mulher vem fazer, meus filhos vêm fazer, vou mandar minha sogra e meu sogro fazer, vou mandar todos os funcionários fazer, vou mandar o presidente de uma empresa fazer, todo mundo mudado radicalmente. E quando eu cheguei na fundação, a minha chefe lá, a minha gerente, ela falou assim: Luna, então, como é que foi e tal? Eu falei: ó, maravilhoso, amei, adorei e tal. Ela falou: e a metodologia, o que ela tinha de novo? Eu falei: nada. Nada. Tudo que eles fizeram eu conhecia. Todos os conteúdos que eles abordaram eu conhecia. Ela falou: minha nossa, então eu mandei você uma semana inteira para fora à toa? Eu falei: não, querida. A orquestração era maravilhosa. A orquestração do programa, sabe?
O nosso envolvimento, a alegria fazendo o programa, era uma coisa assim, muito gostosa, muito interessante, sabe? Muito, muito, muito interessante. Então, assim, foi super divertido, foi uma semana maravilhosa, que, para mim, foi uma loucura de aprendizado, uma loucura de aprendizado. Agora, foi a combinação, né? Diferente, do jeito que eles combinaram e do jeito que eles orquestraram o programa. Então, foi muito legal, muito bom, muito legal. Outra coisa importante é a gente lembrar que todo dia eu sou uma pessoa nova, todo minuto eu sou uma pessoa nova, né? Em poucos anos, todas as minhas células se renovaram, todas, eu não sou mais a mesma, não sou mais a mesma. Então, gente, por quê que eu tenho que achar que estou condenada a algum tempo ruim na minha vida, né? Não, a gente tem que ter, saber como é que a gente leva, dá esse valor, né, para a vida. Então, eu tinha o tio, por exemplo, tio Zé, tio avô. E tio Zé era o irmão mais novo da minha avó, e ele falava muito assim, gente, porque eu com 70 anos estou muito feliz, não preciso mais que isso e tal, minha vida é maravilhosa, lindíssima e tal, mas 70, tá bom. Quando ele quando ele foi fazer 70 anos, ele foi convidando pessoa por pessoa. O tio Zé era muito engraçado. Ele viajou para convidar um por um da família. E ele convidava assim, olha, eu vim aqui te pedir encarecidamente para você ir no meu aniversário de 70 anos e me ajudar a pedir uma prorrogação, que eu achei que 70 era muito bom. Mas não, gente, eu quero mais de 100. Então, eu estou pedindo um por um, pelo amor de Deus, vocês vão lá me ajudar a pedir uma prorrogação. Então, essas coisas são interessantes. E ele Gente, foi até quantos? 102. Uau! Deu certo o pedido de É, prorrogação. a família do meu, a família do meu pai é muito longeva. Ele tem um irmão de 102, papai faleceu com 98, sabe? Então, assim, é muito interessante. O papai eu acho uma figura muito interessante. Mamãe morreu muito jovem, mamãe morreu com 56 anos. O papai era alucinado por ela, uma coisa assim. No enterro dela foi uma das cenas mais bonitas que o pessoal falou que já viu na vida, porque ele mandou ela gostava muito de flores. E ele sempre ajudou a cuidar muito do jardim, e ele tinha um dedo verde. Tudo que o papai põe a mão virava uma maravilha. Então, nós tínhamos muitas flores, mas muita flor mesmo. Eu me lembro que um dia a mamãe estava lá, ai, que presente que eu vou dar para a Liliana, que era a nossa médica. Ai, meu Deus, no Natal, gostaria de dar um presente para ela. Eu falei, dá o seu vaso aí, ó, não tem nada mais bonito na vida. E ela fez isso, a doutora falou, nossa senhora, que maravilha esse negócio. Realmente era uma sombra de bonito. Então, o que o papai fez? Papai, a hora que a gente assustou, ele forrou o chão do velório todo com vaso de flor. Não tinha um espaço. Então, aquele espaço só tinha mamãe, ele e flor. Ninguém chegou perto, só mamãe, ele e flor. E depois ele usava uma expressão assim, minha vida foi maravilhosa, sou muito grato. A minha sobrevida é mais difícil. Sobrevida, depois da morte da mamãe, chamava de sobrevida. Sobrevida. Impressionante, né? Então, assim, ele viveu 28 anos, assim, o que ele chamava de sobrevida. Bom, gente, então essas coisas, gente, é muito valor, né? Muito valor, muito valor. E ele era, assim, muito querido. Eu falava assim, era um fenômeno maravilhoso, porque na casa dele os netos viviam lá. Os netos queriam sair de lá. Sabe? Era difícil tirar os meninos da casa dele, sabe? Todo mundo. E ele tinha asma, ele teve 2 espasmos pulmonares, pulmão colou, então a falta de oxigênio fez que ele ficasse esquecido. Não era Alzheimer, ele ficou realmente esquecido por causa disso.
E então, assim, ele ficava lá sentadinho e tal, e os netos passavam assim, cada hora tinha um neto perto dele. Nunca, não tinha um minuto que ele estivesse desacompanhado. Sempre. Era natural, super natural. Não tinha nada combinado, não tinha nada forçado. Era natural. Os meninos adoravam a companhia dele, né? Todos eles adoravam a companhia dele. Tá? Aí um dia, a gente estava no sítio, alguém falou assim, papai estava falando coisas lindas, né? Porque tinha uma cabeça muito bonita e tal. Aí um dos amigos do meu irmão falou assim, gente, olha só, olha a maravilha que o vô está falando. Nós temos que tomar cuidado, hein? Depois a gente fica esquecido, fica falando essas bobagens que nós falamos aqui. Acho que nós temos que cuidar. Então, assim, muito bonita. A vida dele foi muito bonita também. Gente, então, eu acho assim que primeiro, a gente também pensar que nós estamos vivendo o melhor tempo da humanidade. Não o melhor que pode ser, mas o melhor de todos os tempos. É sempre o melhor. A gente está sempre evoluindo. E a gente fica, às vezes, falando como se tivesse um passado perdido, um paraíso no passado. Não tem passado resolvido. Todo tempo tem todos os suas mazelas, seus desafios, seus problemas, e que a humanidade caminha resolvendo, ela caminha resolvendo. Agora, essa solução, ela tem uma dialética, ela às vezes vai gerar suas contradições. Você veja, muitos atribuem esse calor que nós estamos passando ao aquecimento global, isso é um problema sério. Isso é um problema muito sério, né? E nós precisamos resolver. É Paulo Freire, tem que fazer a tarefa no nosso tempo, temos que resolver. Então, olha, se vocês pegarem o próprio Harari, o Yuval Harari, né, que escreveu 21 lições do século XXI, se pegar o Domênico de Masi, eles vão mostrar que nós estamos na era de maior abundância no planeta, maior abundância. Nós temos maior nível populacional. Se nós considerarmos, nós somos uma espécie que está criando uma sobrevida. No princípio do século passado, a gente vivia, em média, 34 anos. Nós estamos chegando em 78. Isso é muito ganho, mas é muito, muito ganho mesmo. Nós hoje produzimos alimentos suficientes para toda a população da Terra. Não estão todos alimentados? Não. Nós temos os nossos processos de distribuição estão errados e nós ainda temos processos de um desperdício de 1/3 de tudo que é produzido é jogado fora. E o primeiro lugar que a gente joga fora é na nossa cozinha, né? Porque se você separar o lixo orgânico, você fica impressionado de ver o tanto de coisa que a gente joga fora. Mas é muita coisa que a gente joga fora, né? Então, assim, aí eles vão falando de toda a abundância. Olha, nós nunca viajamos tanto, cobrimos o planeta todo. Tem gente, ontem, o grupo que eu trabalho com eles à noite, é com uma naturalidade. O cara estava falando de Hegel. Então, assim, ele mostra a foto, ele junto do monumento que tem o Karl Marx e o Hegel. Ele atrás tirando a foto, quer dizer, ele estava lá na praça, né? Depois ele fala, eu só consegui metabolizar um pouco o Hegel quando eu vi o Pensador de Rodin. Ele está lá, junto do Pensador de Rodin. Então, aí as pessoas, eles começam a conversar entre eles, e você já vê que eles têm uma cobertura que quase que pegou o mundo inteiro. Ontem nós estávamos comentando aqui, eu ainda brinquei, acho que eu já pus um pezinho em todo lugar do Brasil. Eu não conheço, mas já pus um pezinho. Trabalhando, mas já pus. Então, a gente já fez coisa demais. E tudo vai melhorando a nossa qualidade de vida, né? A minha mãe tinha fogão a lenha. Um fogão a gás é 100 vezes melhor que o fogão a lenha.
Só você virar um botãozinho, gente, riscar um fósforo e ter fogo. Ah, é uma maravilha, não é não? E é muito mais limpo, é muito mais higiênico, é muito mais rápido, não é mesmo? Eu falo assim, nós temos máquina de lavar roupa, gente. Máquina de lavar roupa. É um presente. É um presente. Olha, eu sou do tempo que tinha que matar o frango para fazer. Era tão trabalhoso que você fazia no máximo no domingo, que dava muito trabalho. Agora os meninos nem sabem que frango tem pena, gente. Não é? Nem tem ideia que frango tem pena. Então, veja bem, se a gente olhar por esse ponto de vista, a nossa liberdade para o entretenimento, para ter uma vida com prazer, uma vida com gosto, está cada vez um pouco melhor. A nossa roupa. A mamãe foi aprender a fazer fez costura, alta costura. Ela começou fazendo iole, depois foi fazer alta costura e tal, né? E eu me lembro que quando ela começou, o papai ficou muito entusiasmado, foi lá na sogra e comprou um corte de vestido para cada um de nós, sabe? E aí a gente escolheu os tecidos e tal. E mamãe, o primeiro molde que ela fez foi o meu. O que a madame aqui fez? Peguei o meu tecido, 11 anos. Peguei o molde, cortei, por minha conta e risco. Ela tinha saído para ir para o curso. Quando ela voltou, estou eu com o negócio cortado. Aí ela falou, papai na mesma hora. Ah, cortou? Então agora vai fazer completinho. Vai aprender a fazer completinho. Então eu lembro assim, uma semana inteira eu fazendo máquina andar reto, aprendendo a fazer. Gente, tinha que fazer a roupa. Eu costurei demais para mim, para minhas filhas. Todo mundo achava a roupa das minhas filhas assim, uma maravilha, diferente. Eu comprava aqueles figurinos franceses, né? E aí eu fazia as roupinhas delas. O que acontece? Hoje eu preciso fazer isso, gente. Minhas filhas não sabem nem o que é pegar uma agulha. As netas, então, meu Deus do céu. Todo mundo traz aqui. Ô, vó, você pode pegar esse botão para mim? Eu falo, pega a agulha, prega o botão. Ah, não, vó. Prega para mim. Eles ainda faz chantagem. Faz um carinho, vó. Faz para mim, o que custa? Não sabe. Gente, vamos bem, anos, não está melhorando? Claro que está. Não estamos com muito mais tempo para fazer mais o que a gente gosta? Estamos. Com certeza estamos. Agora, pega a inteligência múltipla, descobre onde é que está seu maior prazer. Aí nós entramos na teoria que chama teoria do flow. Flow é uma teoria de um sujeito chamado Mihaly. E ele até trabalha junto com o Goleman atualmente num programa bem interessante. Pensem assim, ó. Essa linha aqui é a linha da nossa competência. Essa aqui é a linha do nosso desafio. Tá? São duas coordenadas. Se eu tiver muita competência para um desafio pequeno, eu tenho tédio e frustração. Se eu tiver muito desafio para uma competência pequena, certo? Eu tenho ansiedade. Eu não dou conta. Então, onde é que fica o flow? Fica no meio. É uma coluna, sim. Eu tenho que ter desafios e desenvolver competências para atingir esses desafios. Então, ele fala que eu entro no estado de flow. Flow é um estado de realização, de plenitude, de sentido de uma realização plena. Então, assim, é o máximo prazer. Então, assim, é um estado de um entretenimento, porque o cérebro está num estado de muito prazeroso. Ele está achando aquilo tudo muito bom de se fazer. E esse
momento também, gente, são os momentos de grandes invenções, de grandes descobertas. Se você pega a história, né, das pessoas, elas vão te contar que é quase que num devaneio que o Einstein chega numa equação. Aí tem aqueles pão, queijo, né? Inteligência prática. Fala, não, o cara passava dia e noite fazendo continha lá, elaborando equação, tal. Mas na hora que você lê a biografia dele, ele fala para você que enquanto ele fazia isso, ele estava no flow, né? No flow completo e total, fora do mundo. Não via nem o que estava acontecendo no entorno dele. Não via o que estava acontecendo no entorno. Por isso que eu gosto de indicar também esses filmes. Vocês vão ver, As Estrelas Sobem. Aquela mulher que acaba que é uma história verdadeira, e você vai ver que nós fomos à Lua porque uma mulher deu uma solução. Né? Uma mulher deu uma solução matemática. E uma outra, que era de vanguarda, botou toda a equipe dela a aprender a mexer com o computador quando ninguém estava pensando ainda em fazer isso, ela já estava colocando a equipe para mexer com o computador, aprender a mexer com o computador. Quando você pega a história do Turing, você vai encontrar aquela moça que está do lado dele, que é uma matemática avançadíssima e que faz o pensamento dele avançar em situação assim. E muito prazerosa. As pessoas estão no estado de muito prazer, de se encontrar mesmo com um grau de muito prazer. Então, olha só, nós estamos numa era de muita abundância, numa era de felicidade muito interessante. Você veja bem, gente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essas coisas. Segundo a turma toda que eu vejo, é meio assim, não saber viver. Se eu tenho muita ansiedade, é porque... Se eu tenho muita depressão, é porque eu tenho medo de um passado se repetir. É muito medo de um passado se repetir. E se eu tenho muita ansiedade, é medo de um futuro que me ameaça. De um futuro que me ameaça. Então, como é que eu aprendo a ter uma concentração no presente? Tem um livro lindo que chama Presença, que é do Peter Senge. Não sei se vocês conhecem, ele é lindo o livro. A Ângela Fleury, uma amiga minha lá da Fundação, ela leu e me deu de presente, né? Aí, quando eu li, nós fomos almoçar, começamos a comentar. Ela falou, uai, vou ter que ler esse livro de novo, porque eu não li esse livro que você leu, não. Porque a percepção é diferente, né? Então, nós duas fizemos a maior curtição, porque o livro é lindo, 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 lindo. E traz, assim, umas mensagens maravilhosas. No final, ele vai falar um pouco da tal da teoria U. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ela começa com uma presença, né? Uma presença. Aí você faz um mergulho profundo e você emerge nova, diferente, transformada. E esse movimento você tem que fazer várias vezes, pode fazer todo dia, que você vai se redescobrindo, né? Vai se redescobrindo. O que mais que eu posso falar assim? Outra coisa assim, importante é a gente... Eu falo muito bem do Brasil, né? Adoro essa terra. E eu tenho um irmão que morou em vários lugares do mundo. De vez em quando ele ligava, aí eu tenho uma irmã que é mais bravinha, ela falava, não, aqui está tudo uma merda, está tudo... Ele falava, não fica falando isso não, essa é a melhor terra do mundo. A terrinha é o melhor lugar do mundo, não fale. Então, quando meus alunos ficam falando que vão embora, que vão para fora, eu falo, não, que é isto? E um dia eu estava ouvindo um cara famoso aí, até um costureiro, que estava em Portugal, e ele falando, não, eu adoro, eu vim para Portugal mesmo, porque aqui eu tenho mais segurança, tenho mais... No Brasil eu vou só para passear, vou só para me divertir. Falei, cambada de gente. Onde tem as coisas para resolver, cai fora e fala que vai aproveitar o que os outros já resolveram, que já passaram. Eles têm outros problemas, presta atenção, né?
Os problemas estão sempre presentes para serem resolvidos, Então, eu entrava na faculdade, um dia uma aluna falou comigo assim, Lúlia, elas entraram assim intempestivamente, convocando todo mundo para ir fazer uma passeata, para pedir um aumento de salário para os professores da Universidade do Estado. E eu estava dando aula e tal, deixei, elas fizeram e tal. A hora que acabaram, uma delas chegou perto de mim e falou assim, Lúlia, se eu mal pergunto, você ganha a mesma coisa que todo mundo? Aí eu falei assim, eu ganho, sou professora igualzinho, serviço público, todo mundo igual. Por quê? Ela falou assim, porque você não reclama, certo? E todo mundo reclama. Eu falo, querida, primeiro, eu não acho que você seja a instância para eu reclamar. Vocês não têm solução para esse problema. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou perder tempo fazendo isso nunca, certo? Eu venho aqui e vou dar outro recado para vocês. E outra coisa, é tanta gente que já fala do lado ruim do Brasil, eu falo do lado bom para a dialética se equilibrar, certo? E aí vocês têm possibilidade de fazer uma síntese, porque você tem uma posição, né? Você tem uma tese, tem uma antítese, e aí você faz a síntese. Porque senão vocês vão ficar de uma banda só, achando que o mundo é um inferno, que está tudo horrível. Não, então eu falo bem, aí vocês vão fazendo a síntese para a vida fora. Então, eu acho que a gente tem que olhar a vida com esse olhar do bem, né? Achando que as coisas estão bem. Gente, e agora vou dar para vocês uma notícia que eu acho que é muito interessante. Em 1929, quando teve a quebra lá da Bolsa de Nova York, teve a queda, foi um horror, e o mundo entrou numa falência, havia muito suicídio, as pessoas se desesperavam. Várias famílias ficaram milionárias, inclusive tem a família Kennedy, por exemplo, tem o livro que é a saga dos Kennedys, que ela conta, né, como é que eles faziam. Eles contratavam os garis para pessoas, para varrer as ruas, e levavam os sacos para a casa deles, e a família ficava toda em volta selecionando o que eram ações que o pessoal tinha jogado fora. Que o pessoal desesperou e pegava... Porque começa assim, você tem um modelo industrial, ele começa a produzir muito e é criada a sociedade anônima. E todo mundo foi incentivado a comprar ação. E, de repente, com a queda da Bolsa, o pessoal enlouqueceu, porque não valia mais nada, nada, nada. Ou valia centavos. Trocavam ações por uma maçã. Certo? Então, foi assim um desespero enorme, as pessoas jogavam fora. Então, essas famílias fizeram isso, selecionavam e guardavam as ações que tinham sido jogadas fora. Porque elas sabiam perfeitamente que o parque industrial estava instalado, que ele voltaria a funcionar, e quando ele voltasse a funcionar, a riqueza voltava a girar. A riqueza voltava a girar. E eles teriam, como tiveram mesmo, em mãos, eles eram proprietários das empresas, porque eles tinham as ações. Eles tinham as ações. E aí, nessa época, o Henry Ford, que era o dono da Ford, Henry Ford I, ele é um dos que contribui para o avanço do modelo industrial, porque ele cria o processo da linha de montagem, que é o ponto... Gente, a gente acha muito quando a gente fala 3 passos, 4 passos, né? Quando vai para 5, todo mundo fala menos. Ninguém vai querer saber 5 passos. O homem escreveu 3.480 movimentos para fazer um carro. Ele não, né? Era uma equipe de engenheiros coordenados por ele. Mas 3.000, menos que isso, não fazia um carro. E o carro super simples na época, vocês concordam? Um carro super simples. Mas para criar a linha de montagem, ele fez essa estrutura toda na cabeça dele, né? Certo? Bom, mas aí nós tinha um excesso de produção nos parques industriais
e pouquíssimos consumidores. Por quê? Nós hoje somos muito consumidores. Foi criado um mercado no século XX. Esse mercado foi criado. Nós fomos criados como consumidores. A madrinha do meu marido tinha 3 vestidinhos no armário. Se você olhar os armários antigamente, que cabia a roupa da família inteira, o nosso hoje, a gente tem 20 portas e ainda é pouco, né? Não, a madrinha dele tinha 3 vestidinhos, um para ir na missa, para ir nos eventos, né, e tudo, e 2 que ela ficava trocando dentro de casa, e estava feliz na vida, realizada, bem cuidada, limpinha, impecável, não é? Então, de repente, estava a indústria com uma superprodução nos pátios, não existia consumidor, ninguém sabia direito o que era consumir, e a indústria lá, o que eu vou fazer com isso tudo? Aí o Henry Ford teve uma ideia que ninguém fala muito dele, mas foi tudo... Né? Ele fez uma proposta para o governo americano de que as pessoas trabalham... e nesse tempo trabalhava criança, adolescente, jovem, os adultos e os velhos. Todo mundo trabalhava. E além de todo mundo trabalhar, trabalhava-se de 14 a 16 horas por dia, 7 dias por semana. Vem o Henry Ford e cria a semana industrial, 5 dias. 8 horas. Cria aposentadoria. Cria aposentadoria. E proíbe as crianças de trabalhar antes de 12 anos. Gente, ele deu um equilíbrio no mundo do trabalho, na oferta de emprego, em tudo. Ficou tudo arrumado. Deu uma arrumação em tudo. Foi impressionante. Agora, infelizmente, ele também falou para as mulheres não trabalhar, né? Mas elas voltaram rápido, porque voltaram na Segunda Guerra Mundial, né? Porque os homens foram para a guerra e elas tiveram que ir para as fábricas, né? Então, ela acabou voltando muito rápido. Bom, gente, aí eu vou dizer por que eu estou falando isso. Porque o Domênico de Masi faz um estudo e diz que nós estamos na hora de fazer uma outra organização dessa para o trabalho. Ele disse que para nós resolvermos a situação do pleno emprego, basta que nós façamos uma reorganização dos tempos de trabalho. E como faríamos essa reorganização? 4 dias por semana, redução de 20% da carga horária, 20%, e as pessoas trabalhariam 4 horas, entraria um outro grupo, né, trabalhando as outras horas, e esse 20% nós dedicaríamos ao prazer de criar soluções. Então, nós estaríamos investindo no nosso desenvolvimento ao longo da vida, porque todo mundo do trabalho vai ter que investir no Long Life Learning. Não existe dúvida sobre isso. Hoje, por exemplo, estava conversando aqui com um rapaz, ele tem 22 anos, ele estava falando, Lura, se o professor meu falar de uma coisa de 2015, eu já desconfio que ele está fora do mundo. 2015, para mim, já era. Entendeu? Então, vejam só o que é esse esforço de atualização que vai ser exigido de nós. É contínuo, é permanente. É o tempo todo a gente tem que estar na roda. Né? Tem que estar na roda. Hoje mesmo eu falei, eu estava fazendo um trabalho com uma pessoa aqui, eu falei, VUCA, com H no final. Ela falou, Lúlia, até vi que você escreveu com H, mas eu achei que você tinha escrito errado, tinha digitado uma coisa errada. Eu falei, não, o H é de hiperconectado, querida, não é? A Liliane já está aí, ó. Volátil, certo, complexo, ambíguo, hiperconectado. Então, nós teremos isto. E já está acontecendo. Por exemplo, o Google já faz isso, já tem muito tempo.
Tem um sujeito que chama Ricardo Semler, ele foi um sucesso aqui, ele ganhou o primeiro prêmio de jovem empresário brasileiro, ele herdou a empresa do pai e ele fez um processo de gestão que chamou Virando a Própria Mesa, que ele escreveu o livro, né? Virando a Própria Mesa, que ele inverte a hierarquia na organização toda. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o Ricardo falando, ele hoje já tem 120 empresas. E é totalmente diferente de tudo que você possa imaginar. Sabe? A turma já trabalha só 3 dias, só trabalha 6 horas por dia, contanto que elas também tenham esse vínculo de querer criar. Querer criar. Ô, gente, e essencialmente o ser humano é um ser de criação. Nós não somos seres de repetição. E o que o trabalho está exigindo hoje de nós é que nós sejamos seres de repetição. De repetição. Você vê, até em escola, o professor entra e repete a mesma aula dele 30, 35 anos, a mesma aula. Entendeu? Não é isso. Nós somos seres de criação. E é na criação que nós nos encontramos, que a gente fica feliz, fica realizado, tem uma vida plena. Né? Por exemplo, vocês me trouxeram esses 3 temas, eu peguei um monte de coisa que eu sabia para reorganizar em cima dos temas. Né? Eu nunca tinha tratado os temas dessa maneira. Né? Eles estavam dispersos em várias situações, em várias teorias, mas como é que eu penso? O que eu organizo para isso? E é muito prazeroso você fazer isso, né? É muito prazeroso. Então, essa ideia do flow e do ócio criativo, que é a fala do Domênico de Masi, é o ócio criativo. Ele fala, se nós temos 16% da nossa mão de obra desempregada, se eu liberar 20%, eu já ocupei todo mundo. Já está todo mundo no pleno emprego. Certo? Essa aí é que ele está falando para todos os lugares. Se acontece isso, o equilíbrio se dá no mundo inteiro, como aconteceu com a Revolução Industrial. No mundo inteiro, a semana industrial é uma semana de 5 dias, de 8 horas. Tá? Para a gente pensar assim, nossa, até a aposentadoria o cara pensou, organizou tudo, né? Deu uma nova forma de você trabalhar. Porque eu acho assim que trabalhar tem que ser divertido também. Você não sabe onde acaba o prazer, é uma coisa só. Tem imenso prazer levantar e pensar, nossa, hoje tem uma opção de coisa para fazer, tá com a... E ontem eu estava ouvindo o Cazuza, né? Numa entrevista em 1988, que ele deu para a Marília Gabriela. E, por incrível que pareça, o Cazuza falou assim, se tem uma coisa que me descansa, é olhar e saber que a minha agenda está arrumada. Cazuza, que você vê, uau! Né? Não, ele também gosta e sente prazer em pensar que a vida dele tem alguma coisa, tem um pouco de rotina, né? A coisa está um pouco previsível. Né? Gente, outra coisa, assim, o deslumbramento com tudo que é novo. Eu aconselho que vocês entrem para ver um vídeo rápido de uma moça chamada Tetê Brandolin. A Tetê Brandolin, aos 82 anos, aprendeu a ler. Certo? Ela é fantástica, muito alegre. Ela sonhava aprender a ler, mas ela tinha um tipo de dislexia que uma professora, uma das netas dela, se não me engano, conseguiu para ela, a professora conseguiu que ela lesse, sabe? E ela deu de presente para a professora um cartão que ela fazia sempre para a família toda. Os vestidinhos dela eram de chita. Então, ela gostava muito de chita e acha chita um tecido bonito, as estampas bonitas. Ela pega a chita, ela recorta e ela faz colagem.
Então, ela deu para a professora o cartão com essa colagem. A professora ficou tão encantada que desafiou que ela fizesse quadros. Gente, a mulher tem quadro agora exposto no mundo inteiro. Eu tive num congresso em São Paulo e os quadros dela são maravilhosos. Você fala, meu Deus, como é que partindo de uma... Essa mulher consegue fazer uma coisa tão maravilhosa? Entendeu? Uma explosão assim de tudo, de criatividade, de tudo que você possa imaginar. E outra, eu falo assim também, sempre pensar que o ser humano é sempre uma grande possibilidade. Quando você pega Matisse, ele ficou com dificuldade para pintar, tipo de um Parkinson, alguma coisa assim. Aí o que ele passa a fazer? Recorte e colagem, recorte e colagem. As mulheres azuis dele são maravilhosas, o cara se supera. Quando você pega o Monet, que tem uma catarata, o cara faz quadros maravilhosos, estava enxergando as cores, tudo assim, mais ou menos, mas faz quadros maravilhosos. Aleijadinho aqui, consegue fazer coisas maravilhosas, né? Então, outro dia eu ouvi uma crítica, uma análise disso, fiquei meio preocupada de falar que Aleijadinho era aleijado, porque o cara nega, fala que ele não era aleijado. Então, vamos lá. E aí eu gosto muito, quando falo dessa alegria toda, é de contar da minha avó Luciana, que é a mãe do meu pai. Vó Luciana, gente, era a mulher mais disposta do mundo. E ela era uma mulher fora do seu tempo, porque ela fumava, ela julgava, ela bebia, tudo que mulher não fazia, a vovó fazia, né? Ela negociava, era excelente negociante. Os fazendeiros adoravam levar caminhão de coisa para ela negociar, caminhão de cebola, caminhão de milho, porque a vovó sempre conseguia o melhor preço, sabe? E ela morava na última casa da cidade, que era já a fazenda dela. Certo? Tinha uma fazenda conectada com ela. E o pessoal chegava na cidade, deixava o cavalo na casa dela e tal. E a vovó teve um irmão que foi muito rico, né? E ele morava aqui em Belo Horizonte. Ele comprou o primeiro carro em Minas Gerais. E, gente, esse cara vai parar lá em São Gotardo, dentro de um carro. Como, né? Eu fico pensando, como? Não tem uma estrada. Né? O povo trançava de trem, de carroça, de cavalo, né? Ele vai, aproveita essas estradinhas e chega lá, chega em São Gotardo. Vovó ficou maluca, achou a coisa melhor do mundo, mais linda, e brucutu dentro do carro, veio com ele para Belo Horizonte, né? Então, aí passa um tempo, o filho dele, né, que é o Antônio Pereira Luciano, aquele famoso e tal, né? A gente chamava de Totoca, né? E o Totoca chega lá de teco-teco, de avião. Pousa numa palhada de milho lá num campo qualquer e todo mundo apavorado, fechando janela, rezando. Acho, o que é isso, meu Deus do céu? Como é que chega um avião, né? O povo ficou maluco. Vovó, dentro do avião, vai embora com ele para Belo Horizonte, feliz da vida dela no teco-teco, né? Gente, quando o homem foi à Lua, 69, e vovó estava com 89 anos, sentada do meu lado, assistindo, prestando a maior atenção, alucinada, achando o negócio mais bacana do mundo. Nós está chegando na Lua, sabe? Aí, quando acaba toda passar aquela cena toda, né, que fecha tudo, mamãe lá com um lanche maravilhoso e tal, né? Vó bate na minha perna assim e fala assim, ô filha, ó, eu não enxergo mais quase nada, não sei mais escrever. Mas você pega a caneta agora, escreve uma carta para esses homens, fala para eles que se eles quiserem uma véia para ir para a Lua, estou pronta. Meu Deus. É o máximo essa minha avó, gente. Então, assim, esse espírito dela, sabe? Eu acho assim, é desse jeito que tem que levar a vida, né? É desse jeito que tem que levar a vida. É muito legal, é muito alegre, é muito bom. E eu acho que tem que fazer a vida valer a pena. E isso eu acho que o entretenimento tem que fazer parte, tem que ser integrante do trabalho, tanto quanto de qualquer outro tempo seu. Né? Que o pessoal acha que vou para o trabalho e vou sofrer. Não, né?
pode ser o máximo. Pode ser muito, muito bom, muito divertido. Ontem também o Fábio Veras falava sobre propósito e ele dizia isso, que é aquele momento em que obrigação e paixão não tem diferença. Equilibram-se, né? Né? Isso. Uhum. Então, gente, muito obrigada. Era esse o recado que eu queria dar para vocês do entretenimento. Muito bacana, Lúlia. E assim, uma coisa que me chama muita atenção é as histórias de vida que você traz das pessoas que te influenciaram, né? Não é? Isso. E isso é que eu acho que, assim, isso é pulo do gato em muita coisa, porque a gente é feito dessas várias heranças, né? Não é? E na minha família, ao contrário, as relações com o trabalho, com a obrigação, sempre foram muito duras. A minha família, assim, ler revistinha em quadrinho era proibido. Jogar futebol era proibido. Entende? E isso faz a gente ter dificuldade de encarar o entretenimento como algo ao qual eu tenho direito, sabe? E assim, são gerações que vão arrastando essa corrente, né? Uhum. Tem uma série de benefícios nisso, porque eu diria que são pessoas profissionais muito dedicados, comprometidos, pessoas de sucesso assim, naquilo que fazem. Mas eu acho que é sempre com uma carga mais pesada do que precisaria ser. Então, eu não sei se aí, talvez seja esse o pano de fundo do que você traz, o valor da educação e até da escola, como esse lugar que te propicia olhar para o fazer com mais leveza, com mais ludicidade, né? Acho que passa por aí, né? E a gente poder aproveitar essa riqueza que nos cerca de influência, né? Eu todo dia falo internet, gente, que presente! Ontem, não sei se vocês receberam, mas que as coisas viralizam, chegam para muita gente, né? Uma carta, um poema do Patativa do Assaré, respondendo ao Tom Jobim. Eu falei assim, eu acho que o Tom deve ter sido um mau momento e alguém pegou. Que diz que ele falou que o Patativa do Assaré era meio assim, muito simplório, né? Não era um poema simplório demais. Aí ontem alguém me contou que eles costumavam brincar mesmo com essas ideias, ironizar vários segmentos, ironizando várias posturas. A resposta do Patativa de Assaré por Tom Jobim é de uma maestria que você fala, meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Então, você recebe pela internet. Isso ficaria parado aonde, gente? Hoje, esse dinamismo, as coisas chegam para a gente. Todo dia você tem um presente, se você prestar atenção. Alguém te manda um presente. E aí eu gosto de olhar para aquela pessoa e falar, olha que legal, como que ela pensa, ela gostou disso também, achou que valia a pena compartilhar com outras pessoas, né? Que isso tem um valor assim, ó, em cascata, né? Em cascata. Não é simplesmente você dar o clique e compartilhar, né? É exatamente isso. Muito, muito, muito legal. Pergunte, gente. Tereza, alguma coisa? Graziela? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos, Lélia. É muito interessante, Lúlia, quando você traz entretenimento, porque você traz com muito entusiasmo. E você trouxe termos que, assim, na educação, a gente ouve muito. Por exemplo, quando a gente lê as histórias do Rubem Alves, ele traz muito esses sabores, esses saberes para que a gente trabalhe. E ele fala muito que a escola tira a curiosidade da criança.
E quem tira a curiosidade da criança, tira o incentivo dela de criar, de pensar, de se responsabilizar. Então, eu fiquei observando, quando você falava aí, me remetia a tudo isso. Não é? Né? Que a gente precisa ser entusiasta. A gente precisa fazer com que a criança ela tenha essa alegria de pensar, de criar, da matemática ser algo gostoso, da leitura ser algo gostoso. E você trouxe um livro também que eu gosto muito, o Super Cérebro. Ele é maravilhoso. É? Ele faz com que a gente pare e pense nas nossas decisões. Não é? Naquilo que a gente faz. Então, assim, ele coloca a gente como centro do nosso cérebro mesmo, porque assim, o cérebro só pensa se a gente realmente começar a construir não é? Uma sinapse nele que dê um choque na gente e a gente acorde. Foi muito legal, Lúlia. Você está de parabéns. Eu não podia perder essa aula. Foi muito legal mesmo. Uma hora eu vou conhecer vocês. Ah, com prazer. Vem sim, vem sim. Vem sim. Olha só. Mas tem um livro, podem gente. vir na Bahia também. Ah, obrigada. Vou sim. Olha, tem um livro que eu amo também, é muito antigo, que é do Dines, quando ele lança os blocos lógicos, que chama Pensar é Divertido. Gente, essa frase, eu falo muito, aí eu falava muito na fundação, aí pegou. Volta e meia eles brincam comigo. Pensar é divertido. Eu falo que um dia eu estava voltando para Belo Horizonte, tinha ido atender a DHL, ajudar a turma do RH a entender um pacote de treinamento que eles tinham recebido da lá da holding, né? E aí eu tinha passado lá 2 dias, e eu estava voltando, estava aquele tempo de problema em aeroporto, sabe? Eu estava com febre, chovendo, levei um banho de 11 horas de aeroporto. Teve uma hora... E aí eu falei, pensar é divertido. Aí que resolvi devolver para elas, estruturado, o pensamento que a gente tinha trabalhado. Aí eu desenvolvi uma metodologia de capacitação progressiva da força de vendas. Aí eu fiz assim toda uma estruturação, desde a venda de call center até a venda altamente consultiva, sabe? Bem sofisticada. E aí eu pus todas as metodologias que eu podia usar para desenvolver cada um, como é que era o ponto de partida, quais eram os resultados que eu ia alcançar. Fiz um desenho lindo e mandei de presente para elas. Nossa, virou um programaço. Pensar é divertido. Eu vou ficar aqui nesse aeroporto, vou ocupar a minha cabeça. Mas nesse coisa, a gente entra num flow tamanho que eu levantava a cabeça de vez em quando, e eu estava vendo chegando umas pessoas, elas estavam se assentando, elas estavam com família, mas famílias pequenas, elas estavam se assentando, e eu olhava, eu batia o olho, a minha cabeça só falava assim, parece que eu conheço, continuava trabalhando. Daí a pouco chegava um outro, e eles conversavam entre eles, foi formando como se fosse um grupo de viagem, sabe? E aí eu olhava assim, parece que eu conheço. Parece que eu conheço. De repente, uma menina bateu assim em mim e falou assim, escuta, você não tem um carregador aí para mim, não? Meu celular descarregou, eu estou precisando, isso tem muito tempo, viu, gente? Eu estou precisando, eu preciso tirar uma foto, porque senão minha família não vai me perdoar se eu não tirar uma foto aqui agora. Eu falei, tudo bem, querida. Quem sabe o meu carregador te serve? Já fui tirando. Ela falou, ai, graças a Deus, serve, não sei o quê. Se não servisse, você tinha que me emprestar seu celular. Eu ia mandar para ver essas coisas, sabe? De adolescente, né? Eu falei, mas por que você está querendo tanto tirar essa foto? Ela falou, o povo da Globo está todo aqui na nossa frente. Ô, gente, era o povo da Globo e eu assim, parece que eu conheço. Parece que eu conheço. Eu estava tão envolvida.
Você faz. Ô, Pensar é muito divertido, gente. É bom Lúlia, demais. essa questão do trabalho, né? E assim, ser feliz no trabalho, eu sempre fui muito alegre com minhas coisas e sempre mandava desde criança eu sossegar o facho, sabe? E na empresa, assim, eu sempre fui também muito alegre, né, com as coisas. E como ainda, mesmo a gente sabendo disso tudo às vezes, né? E tem até um gestor que ele fala isso, que ele passava na fábrica, ele virou CEO da empresa. E ele falou que cheio de problema. Aí ele passava, via aquele povo conversando e sorrindo, ele falava assim, do que aquele cara tá rindo? Cheio de problema aqui, do que aquele cara tá rindo? E aí ele começou a ver. Aí depois depois que ele aposentou, ele falou assim, gente, o problema era só meu, assim, né? As pessoas tinham direito daquilo, mas ele falou que tinha ódio, ele é amigo, né? Hoje, nosso amigo, meu marido trabalhou com ele, ele fala isso. Ele tinha ódio quando ele olhava as pessoas rindo e falava, não é possível que as pessoas não estão vendo que tem tanto problema aqui, né? Então, como que... É desafiador essa história ainda, né? Ah, de vez em quando a gente ouve, né? Nossa, a sua felicidade me incomoda. Me incomoda. Outros falam para você assim, a sua bobice me incomoda. Nossa, essa sua bobice, certo? Essa sua bobice. Tem, né? Tem. Mas aí a gente brinca, dá um abraço, fala assim, poxa, pois é tão bom viver nessa bobice que você imagina. Muito melhor que viver na chatice. Quando você traz, Lula, essa questão assim, do flow, né? Você trouxe do flow, das inteligências múltiplas e outras questões, você sempre tá, né? Você foi costurando isso daí. Você acredita que é na inteligência múltipla que a pessoa vai conseguir se realizar, com a melhor inteligência que ela tem, que ela vai conseguir colocar algo, né? Assim, vai conseguir trabalhar com isso? Poderia ser uma coisa que eu acho muito importante, que o Peter Drucker falou isso, sabe? Ele falou o seguinte, você ser bom numa coisa porque você é esforçado, você pode ser excelente porque você tem um talento para aquilo ali, né? Se você ficar, ele falou, naquilo que você é ruim, se você se esforçar, o máximo que você vai ficar é 50%. Mas naquilo que você é bom, você pode ser excelente. E as pessoas têm várias excelências diferentes, e toda vez que põe assim, por exemplo, agora eu começo a brigar com as escolas, quando começam essas plataformas que ficam levantando os gaps e fazendo o menino recuperar o gap, sabe? Eu falo menos. Gap é uma ligação assim. Eu estou no presente, eu olho o que não aconteceu no passado, que está fazendo falta no presente. Eu gosto de trabalhar com a ideia de hiato. O que é hiato? É o salto que eu tenho que dar para o futuro, o que eu tenho que fazer para dar esse salto, sabe? Então, é esse embalo para o futuro que eu preciso. Então, o que está faltando para eu chegar, para o futuro chegar no meu presente, para eu aproximar o futuro do presente. Então, eu acho catastrófico nós estamos pensando em plataformas do tipo da plataforma do Khan Academy. Eu acho super legal a lógica, mas eu acho que ela deve ser cansativa para os meninos ficar só identificando o gap e preenchendo o gap. O que acontece? Dona Lúcia Casasanta, quando a gente trabalhava alfabetização, eu fui alfabetizadora há 19 anos e nunca tive nenhum menino que não saísse alfabetizado. Eu falo até os limítrofes, aquele que aprende hoje, esquece amanhã. Uma hora ele olhava para mim e falava, já sei ler, professora. Entendeu? E sabia mesmo, né? E a dona Lúcia Casasanta, uma vez, me deixou muito tranquila. Ela falou, Lúlia, não fica preocupada, eles vão ler. Vai fazendo, vai criando a estrutura, vai devagarzinho. A hora que ia assustar, e outra coisa linda que ela falou para mim, não vai ser você que vai ver que eles sabem ler. Eles é que vão te mostrar que sabem ler. E quando o menino te mostra que sabe ler, quando ele põe emoção na leitura, né? Quando ele lê com emoção, você vai, tá lendo mesmo. Agora, daqui para frente, vai compreender.
Porque se não tiver emoção, ele está juntando e separando letra, né? Ainda não está lendo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa ousadia, essa coragem de avançar para o futuro e saber que aquele gap vai preencher na hora certa. Entendeu? Ele vai preencher. E às vezes ele não é nem tão importante. Sabe? E eu estudei profundamente o Khan Academy, acho que vai ser uma ajuda muito boa. Aliás, eu acho que o Para Casa já devia estar nessa modalidade. Ele já devia ser todo eletrônico e com correção imediata. Tem uma palestra de um sujeito ele é presidente do EDX. EDX é o consórcio do MIT e Harvard, né? Que apresentou os MOOCs. A palestra dele chama A Reinvenção do Ensino Superior. A Reinvenção do Ensino Superior. E nela ele fala dessa coisa importante, isso aí eu acho fundamental, a ganhar certo. Ele fala o vizinho verde de Harvard. Quando a pessoa entra na plataforma e tem um desafio, enquanto ela não resolve e não ganha o vizinho verde de Harvard, ela não fica satisfeita. Isso eu acho que é fundamental. Isso tem que acontecer. Isso dá muita satisfação, é um reforço imediato, né? Falamos aí do supercérebro, tem uma palestra também no TED, gente, que é do Chopra. É do Chopra. O Chopra fala da reinventando o corpo. Ele dá 5 princípios para você de reinventando o corpo. Vale a pena ver? É muito legal, muito legal. Tá vendo? Isso tudo é presente na internet, né, gente? Milhares de palestras com o próprio autor, o próprio cara falando. É o maior presente. Se bem que, de vez em quando, são muito prepotentes. Eu fazia uma vez apoio ao marketing para lançamento de eventos, sabe? Então, veio aqui o Alvin Toffler, veio o Guy Fopichot, e eu dando os apoios. Aí eu ia assistir a palestra deles, ficava olhando assim, pô, cara, pensando comigo assim, eu falo muito melhor de você do que eu sei mesmo. Cada um no seu quadrado. Vocês conhecem o Miguel Arroio? Miguel Arroio, pois é. Do Miguel foi outra lição, sabe? Ele falou comigo assim, ô Lúlia, nós somos os profissionais do discurso. Qualquer coisa que você quiser, eu falo sobre ela. Se você me manda... Eu lembro que na época estava começando esse negócio de AIDS e tal, ninguém sabia nada. Ele falou assim, se alguém me pedir, eu vou me organizar, vou lá, vou falar. E vai ser muito legal. E as pessoas vão aprender demais. Assim, cada um no seu quadrado, né? Então, quando a gente tem inteligência verbal, linguística, a gente vai lá. É muito bacana. Por isso que eu acho que a inteligência é nisso. Se a gente conseguir descobrir, né? Conseguir identificar, que eu falei, lembra que eu contei aquela passagem do Saint-Exupéry? Se não tiver oportunidade, a pessoa nem descobre o que ela tem de bom, onde é que ela é boa. Ela nem descobre. Olha só para você ver que coisa grave. Né? E outra coisa, como a Liliane falou, às vezes eu posso inibir também uma inteligência. Isso é outra crueldade que acontece com o ser humano, é isso. Uma é não ter oportunidade de aflorar. O outro é inibir que aflore. Inibir, né? Que aflore. Isso é outra crueldade que a gente faz com o ser humano. Ô, Lúlia, e aí que eu fico pensando, né, a escola, a diversidade que a escola tem que ter,
Porque se for uma escola muito padronizada só, né, na questão lógico-matemática, ela acaba não dando oportunidade que a pessoa passe pelas inteligências e ela talvez nunca vai descobrir, né? Então a gente vê esses projetos sociais aí, né, que eles acabam fazendo essa outra parte, né? E o que os meninos descobrem sobre eles mesmos, né? O projeto do Iotim, com os meninos, né, da comunidade, é maravilhoso, porque tem meninos lá que assim, já viajaram para fora do país, foram conhecer museu, ou estão estudando geografia. Olha que gracinha, gente. Se não fosse o Instituto Iotim e essa possibilidade, se fosse, né, assim, a gente na escola enquadrada, eles jamais, talvez, né, jamais descobririam o potencial dele, né, que é de uma outra vertente, não essa escola quadrada, né? Tem aquele filme maravilhoso, Billy Elliot, aquele menininho, né, que é de uma aldeia de carvoeiros e que ele vai dançar balé lindamente, né? E que é uma história verdadeira, né? Uhum. Então, eu assisti essa semana também o menino que descobriu o vento. É sensacional também, o menino na África. E eu acho assim, a internet, gente, ela vai propiciar duas coisas. Uma é o acesso, pelo menos a pessoa vai ter notícia que existe as coisas, entendeu? A outra coisa é a inteligência coletiva. Eles estão prevendo que você não tem ideia do que pode acontecer. Nós precisamos fazer, vamos falar do Rubem Alves aqui, a curvatura da vara. Porque eu acho que nós estamos extremados. Hoje os meninos estão agarrados em computador 24 horas, não dorme, não come, né? Não bebe, não fala, não levanta a cabeça. E como o Goldman falou, quando eu fico só na máquina, eu perco uma parte muito importante do cérebro, que é como é que eu vou traduzir a expressão humana. Hoje, por exemplo, eles contam, eu, por exemplo, se a minha mãe chegasse uma visita, né? E eu fizesse alguma coisa, a minha mãe ia olhar para mim e eu já ia sair de fininho, não ia? De fininho. Eu sabia olhar o olhar dela. O Bartolomeu Campos de Queiroz fala que a primeira leitura que ele fez de mundo, ele tinha 2 anos, ele estava numa festa de aniversário e ele enfiou o dedinho no bolo, o olhar do pai dele. Ele fala, esse olhar me acompanhou o resto da vida. Ele fala, ler não é juntar e separar letras, ler é ler o mundo, né? Saber interpretar o mundo. Então, o Goleman tem estudos que as crianças estão perdendo essa capacidade de interpretar a expressão do ser humano, sabe? Do incômodo, de você estar incomodando a pessoa, sabe? Estão perdendo essa noção porque estão ficando muito isolados, só naquele contato com o virtual, sabe? Então, assim, mas que é maravilhoso Vocês, Assim, Lúlia, eu tem um concordo. livro que chama... Oi? Eu concordo que a tecnologia vai trazer muita coisa boa. Não é? Mas junto com ela traz também muita coisa... Dialética, né? Como Tem que todas ficar as atento, coisas tem que do ficar mundo. atento. Agora, assim, o meu projeto é em aprendizagem humana, onde a criança precisa desenvolver soluções, criar e co-criar, responsabilizar-se pelas suas atitudes. Sim. Então, é nesse aspecto. Usa a tecnologia, usa porque é tudo online hoje. Então, a gente usa a tecnologia como acesso. Mas nós usamos muito mais a criatividade deles para que eles pesquisem, para que eles procurem, porque assim, essa inteligência coletiva, ela traz 2 lados. O lado positivo, que nós vamos ter uma gama de informações muito grande, o lado negativo, que já traz os fake news da vida, e a falta de amadurecimento dessas crianças para entender isso. Então, a gente cai também num problema, onde a gente precisa buscar resolver.
e tem que buscar a partir deles, porque as nossas crianças hoje também são outras crianças. Elas vêm com tiradas muito mais rápidas do que crianças de 15 anos atrás. As tiradas delas são Completamente muito rápidas. diferentes. É totalmente diferente, exatamente. Elas já nascem com o computador na mão. Eu brinco assim. Então, eu penso que a tecnologia vai ser muito bom, mas que a gente precisa ter uma forma de educar de forma mais humana. Humanizar essas crianças, esses adolescentes e nós mesmos, porque nós estamos nos reinventando, né? Isso. Totalmente. Olha, tem um jogo que talvez seus adolescentes gostem, tá? Chama Seja Incrível na Internet, do Google. Seja incrível na internet. Ensina os meninos a usar a internet, sabe? E é lúdico. E tem premiação, os meninos gostam muito. É muito legal, sabe? Então, assim, eu vejo... mas eu estava falando do livro, chama A Inteligência das Plantas, gente. Ele faz uma analogia com a internet. Você conheceu esse livro, Lélia? Nossa, é impressionante, é chocante, né? Ele trabalha muito também com a biomimética, a inteligência das plantas. Quem trabalha com biomimética trabalha muito ele. É muito legal esse livro. Demais. E ele faz uma analogia com a internet, né? Tá? Toda aquela coisa das raízes se conectando e tal. Nossa, é muito, 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 muito instigante. Muito instigante. Gente, todo mundo pergunta como é que eu consigo ver tanta coisa. É que eu durmo muito pouco. Eu durmo uma média de 3 horas, eu tenho pouco sono demais. E aí, guardar, fixar tanta informação. Como que você faz? Impressionante. Rapaz, eu vou fazer um curso agora, Descomplicando Educadores. Vou dar esse curso com um grupo de pessoas, parceiros, e eu vou convidar a Lúlia para dar uma palhinha lá, viu? Que bom, fico feliz, obrigada, isso é muito bom, muito bom. Gente, eu quero que vocês assistam. Passa teu e-mail aí pelo chat, ou então pede a super simples. A Inácia pode passar para vocês com toda a liberdade, tá? E a outra série que eu falei com vocês para assistir também, porque é muito impressionante, chama-se A Era dos Dados. Tá? Eu outro dia assisti Cocô. Que é aquilo, gente? Milhares de dados que eles estão fazendo a partir disso. Até agora, na Covid, a gente está vendo, né, que o estudo do esgoto, né, está mostrando, inclusive, o índice de contaminação, né, que tem na população e tal. Já tem esses estudos bem avançados, né? Lúlia, você falou da inteligência das plantas. Você viu o documentário? Lá na Fundação a gente usa. Tá. Olha só, foi interessante, a gente faz trabalho para a Renova, né? Isso. Nós já fizemos 6 workshops para eles, gente, é muito brinde nessa vida. A Renova, o problema que foi gerado em Brumadinho, agora eu já estou falando de Brumadinho, que foi gerado em Mariana, foi tão grande que o mundo inteiro viu como uma oportunidade para aprender. Uma oportunidade para aprender. Porque nunca aconteceu uma coisa naquele volume, daquela natureza, né? E daí, quando a gente faz um workshop, por exemplo, de controle de monitoramento das águas, a gente consegue que pessoas do mundo inteiro, altamente especializadas, se oferecem para vir. Elas vêm de graça, só tem que pagar o transporte, sabe? Para contribuir no workshop, para dizer como é que vai ser feita a coisa, para gerar, para pensar junto, para gerar um documento, uma forma de trabalhar, sabe?
a recuperação das nascentes, a questão do reflorescimento, é maravilhoso. Teve um dia que a gente fez, nós temos uma sala lá, só nessa sala da Fundação que dá para fazer essa metodologia, sabe? Porque ela é muito... dizem que é a sala no mundo que tem maior tecnologia embarcada. Se vocês vierem aqui, quiserem visitar, eu tenho o maior prazer de mostrar, viu, gente? Nós temos 3 salas lá que são, assim, muito diferentes. Então, só nessa que tem condição de fazer isso. Porque a gente tem monitor em todas as mesas, produção individualizada. Depois, se eu quiser, eu compartilho tudo. Se eu quiser, eu passo de um para o outro. Sabe? É muito sensacional. E daí nós tínhamos na sala 60 pessoas especialistas. Eu tinha 5 tradutores dentro da sala, fora o tradutor de inglês. Olha só para você ver. É gente que vem do mundo inteiro para ajudar. Vem do mundo inteiro. E simplesmente impressionante, impressionante. E agora a gente repete o problema em Brumadinho. Você viu o livro do capitão? Eu esqueci o nome dele agora. Ele eu conheci, mas o livro não, como é que chama? Além da Lama. Gente, ele é maravilhoso, aquele menino, né? Menino. Ele fez, eu não tenho certeza se foi o doutorado ou pós-doutorado na questão das barragens, né? Então, ele faz todo um estudo e faz toda essa descrição. É fantástico, fantástico, fantástico. E aí ele explica, né, o porquê que em Brumadinho eles irão trabalhar até encontrar o último, porque em Mariana eles não conseguiram encontrar, né? Todos os corpos. Me parece que ficaram 9 em Mariana sem encontrar, porque lá solidificou e Brumadinho não solidificou. Sei. É fantástico, fantástico também. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Nossa, ouvi-lo, você fica assim, ai, incrível como pode ter uma pessoa tão maravilhosa. Pedro Ayrara. Não é? Isso. Lindo, lindo ele, lindo ele. Muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos aproveitando da professora Lúlia, né? Coisa boa. Mas, Lúlia, quero te agradecer demais por essa participação. Foi muito rico. Todos os encontros, né, foram assim Puxa, a gente sai com pena de sair mesmo. Que obrigada. Né? E obrigada. Eu também. Todos os encontros estão gravados, né, no nosso... a gente tira do Zoom e sobe para o YouTube. A gente deseja demais que outras pessoas que atuam, seja na educação, seja no ambiente empresarial, pessoas, né, que possam acessar, né? Isso, obrigada. E fico feliz demais que a Lelinha tenha se sentido aí atraída a te levar também para a Bahia. E gratidão, meninas. Gratidão mesmo, né? A vocês. Obrigada. Que a gente se encontre mais por aí. Se vocês tiverem qualquer encontro assim estratégico para descobrir o que precisa ser feito com a educação, eu vou ter o maior prazer se vocês quiserem contar com a minha presença também para dar algum pitaco, viu, gente? Tá? No nosso projeto Lidera, agora o que vem pela frente, né? Agora a gente pega esses temas que a gente trabalhou em pequenas comunidades e a gente leva isso para uma discussão conduzida pelo SEBRAE na metodologia Oficina do Futuro. Então, dentro da Oficina do Futuro, a gente tem as comunidades temáticas de novo para pensar mesmo planos, fazer planos, por exemplo, de melhoria da educação com vistas à promoção do desenvolvimento. Mara, queremos você, Cristina também, Cristina. Vocês têm que estar lá com a gente, né? E trazer mais gente, porque essas comunidades temáticas, o ideal é a gente ter de 5 a 10 pessoas. Então, o que a gente imagina? A gente constrói esse plano e a nossa ideia é fazer uma entrega formal desse plano para o novo gestor que vai ganhar as eleições aí, né, agora em breve. E aí,
Tomara que essa pessoa enxergue o valor, né, de um trabalho que é fruto de uma co-construção e coloque a coisa para acontecer. Com né? certeza, viu, gente? Com certeza. Vamos torcer. Isso Está bem aí. presente, né? Eu me comprometi a estar presente em todos os encontros, em todas as formações. Maravilha. Para os próximos, eu convidei um pessoal da ACE Jovem, porque a Associação Ótimo. Comercial aqui de Nova Lima, ela tem um braço, que é a ACE Jovem. Com a Natália, né? É um grupo de jovens empresários, empreendedores, que tem toda uma discussão e uma dinâmica muito, muito bacana. O que eles fazem, né, o que eles têm feito é de arrepiar, né, a cabeça. E tem algo que é muito bacana. A Lula ia gostar muito de conversar com essa turma. Eles trabalham com espírito de cooperativismo. Ah, com certeza. Então, por exemplo, o grupo tem um grupo fechado com toda a hierarquia que a associação comercial tem, eles também têm, e eles fazem algo que quem como eles chamam, né? A associação mãe não dá conta. Então, por exemplo, se eu fiz um negócio com você, eu ganho ponto. Se eu fiz um negócio com a Liliane, eu ganho ponto. Se eu fiz com a Tereza, eu ganho ponto. E, no final, ainda premiam quem conseguiu fazer mais ponto no mês. Se eu indico, eu ganho ponto. Então, eles têm o sentimento de pertença, de valorização do pequeno comércio, do comércio local, que é de... que legal, hein? É uma galera que vem aí para fazer a diferença na questão desse pensamento, né? Cultura. Então, muito bacana. Tanto que eu já falei, gente, chama a Luli para conversar com vocês. Que delícia. Pode chamar. Isso, pode chamar. Ô, Mara, a gente fez lá na Fundação o trabalho para o Sicredi. Uhum. O Sicredi é uma cooperativa. E o Manfred, que é o presidente, conhece ele? Pois é, ele tem um projeto que a União Faz a Vida, né? Você conhece também, né? Tá terminando aqui. União Faz a Vida é um projeto em que ele é um projeto ganha-ganha, porque os meninos aprendem uma atividade cooperativista desde o jardim de infância até o final do ensino médio. Então, ele já a gente fala que é valor compartilhado. O menino está ganhando, a escola está ganhando e a cooperativa está ganhando, porque ela já está formando o sujeito que tem a cabeça de cooperado lá na frente, que é muito, muito valioso. O Cicobi, ele veio para Nova Lima a partir de um movimento grande que nós fizemos. E o Cicobi é um parceiro também da ACE e da ACE Jovem. Muito bacana. Muito bacana. Esse que eu estou te falando é Sicredi. Sicredi, né? Do Sul. Também. Mas o Cicobi também é maravilhoso, né? Não resta a menor dúvida. Então, assim, esse ganho, esse valor compartilhado é fundamental. Uhum. A gente trabalhou também na Universidade Corporativa da VHL. Desculpa, da VHL não, da VLI. O que eu falei da DHL. Da VLI. Então, na VLI, eles têm um projeto para poder formar os jovens ao longo das ferrovias. Por quê? É muito difícil ter mão de obra ao longo da ferrovia. E se ele pega uma pessoa de Belo Horizonte e leva lá para o fundo do mundo, ela não fica. Né? Com 3, 4 meses, ela já está voltando. Então, esse valor compartilhado de levar a educação no lugar onde a pessoa está, valorizar aquilo ali, empoderar a pessoa naquilo, é muito importante. Muito importante. Então, minha gente, um abração para vocês, ó. Milhões de beijos, muito agradecida. Estou inteiramente às ordens, pode precisar. Minha agenda cabe tudo, parece incrível. Ela é milagrosa, assim, sabe? Ela vai fazendo assim, as coisas vão cabendo. Adorei, Lula, te conhecer. Obrigada, viu? Prazer, Tereza.
Prazer. Obrigada a todos Obrigada, vocês. Tereza, Obrigada, viu, Liliana, pela oportunidade Obrigada também. Inácia, É isso. Inácia, Pode Cristina. deixar que eu falo com ela. Esforçou Acabou que ela e não não- conseguiu voltar. Mas sem Tá problema. bom. Beijo, viu, Obrigada, Liliana? Muito gente. obrigada, Bom final de querida. Obrigada semana. mesmo. Obrigada. Boa noite. Tchau, um Noite. abraço.